A doutrina espírita, para lidar com os adolescentes, faz uma série de orientações para os pais e educadores. E nós vamos tratar dessas orientações agora. E para não esquecê-las, eu anotei, e a primeira orientação é que nessa fase da adolescência, o adolescente precisa receber dos pais e dos educadores em geral, mas obviamente com destaque para os pais, primeiro, um ambiente familiar tranquilo, ou seja, diante do adolescente, os pais devem evitar discussões, verbalizar críticas veementes, porque tudo isso desequilibra o ambiente do lar. E o adolescente precisa se sentir inserido nesse ambiente. O diálogo fraterno, o amor, isso que é mais importante para que o lar possa também ter boas vibrações e receber o auxílio dos benfeitores espirituais. Segundo, o adolescente precisa de amor e afeto. Lembrando que o amor é o maior dos sentimentos. Então, as demonstrações de amor que os pais dão aos seus filhos quando esses estão na infância precisam continuar quando estes adentram a adolescência. Todos nós somos necessitados de afeto. Todos somos necessitados de amor. Terceiro, o adolescente precisa de bons exemplos que venham a consolidar as suas virtudes. Lembrando que somos espíritos imortais, reencarnados, criados por Deus e que, portanto, todos temos em potência as virtudes, que precisam desabrochar, serem desenvolvidas, e para isso não bastam lições teóricas. É necessário que pais e educadores deem bons exemplos, mostrando aos seus filhos adolescentes que eles também estão desenvolvendo as suas virtudes. 4. O adolescente precisa de compreensão quanto às dificuldades que experimenta na vida. Ele não é mais uma criança, mas também não é ainda um adulto. Ele está experienciando o mundo, ampliando sua visão de mundo, ampliando seus relacionamentos e seus conhecimentos. E nem tudo ele compreende. Então é preciso que os pais e os educadores o compreendam, que ele está numa fase de transição. Aliás, não podemos esquecer que nós adultos já passamos por essa fase. 5. O adolescente precisa ter liberdade, espaço para tomar decisões, porque, afinal de contas, ele está nessa transição para ser um jovem adulto. Então, determinadas decisões ele tem o direito de exercer. E pais educadores precisam compreender isso. Há um limite, mas esse limite precisa ser bastante dialogado. E como ele não é mais a criança, ele não está mais no período infantil, ele tem o direito, sim, de tomar determinadas decisões que precisam ser combinadas no ambiente familiar. 6. O adolescente precisa de limites que o auxiliem diante da própria imaturidade. Isso está de acordo com o item anterior sobre a liberdade. Liberdade, sim, mas com limites, porque ele não sabe tudo, não conhece tudo, não tem muitas vezes as devidas experiências vivenciais. Então, essa orientação dos pais e dos educadores, mostrando que existem limites, como a lei divina também nos dá limites no uso do livre-arbítrio, isso é essencial para que ele possa ter, então, equilíbrio nas suas tomadas de decisão. 7. O adolescente necessita de orientação segura para a elaboração de um projeto de vida. É na adolescência que ele começa a ter mais claro para ele as suas tendências, suas ideias,
o que ele quer da vida e o que ele quer ser na vida. Mas pais e educadores são os grandes orientadores, sempre no diálogo, sempre conversando e incentivando as boas decisões do filho e nunca exigindo que ele seja isso ou aquilo de acordo com os sonhos que são dos pais, mas nem sempre são dele. 8. O adolescente precisa de respeito à sua privacidade, porque nessa orientação e com zelo à sua segurança, pais e educadores têm que entender que existem limites para isso. E nada melhor do que regras e combinados estarem estabelecidos em comum acordo. E assim haverá um controle natural, mesmo diante da internet, dos games e das redes sociais, porque ele compreenderá que precisa utilizar tudo isso com responsabilidade. 9. O adolescente precisa de segurança. Não é porque ele cresceu, não é porque agora ele já tem grupos sociais de amigos que vamos largá-lo. Não, ele continua necessitado de se sentir seguro no ambiente familiar e com os pais presentes. Ele não é um adulto e precisamos lembrar sempre disso. E 10. O adolescente precisa de sinal verde para pertencimento a grupos sociais saudáveis. Então vamos conversar com ele, mostrando que a socialização é muito importante, mas que existem grupos e grupos sociais. E lembrando sempre o que Paulo de Tarso nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o adolescente precisa dessa orientação. Estabelecemos aqui 10 orientações necessárias na convivência, no relacionamento entre pais e filhos, educadores e adolescentes, para que possamos ter uma convivência mais salutar, mais dinâmica, mais equilibrada na formação das consciências éticas dos adolescentes, porque é disso que estamos necessitados. E lembrando que se estamos juntos, é porque temos laços afetivos que nos ligam, que já vêm de existências passadas. E não podemos esquecer que a missão, tanto dos pais quanto dos professores, porque todos são educadores, é justamente ligar esse espírito, que agora está na fase da adolescência, a Deus. E o roteiro para isso são os ensinos morais de Jesus, que estão no Evangelho e que o Espiritismo estuda com profundidade, revivendo-os. Então não esqueçamos que, acima de tudo, o adolescente necessita de diálogo, de compreensão, de afeto, limites e orientações morais para assumir os destinos da nossa humanidade.